Oi, gente, a Black Friday chegou no cursos.pastorlobo.com. Os nossos cursos estão com 90% de desconto, então você pode parcelar cada curso em 5 vezes de apenas R$6 no cartão ou à vista no boleto. Não perca essa oportunidade, digite lá o código de desconto Black Friday na página de pagamento, tudo junto, com letra maiúscula, e aproveite que a promoção vai só até domingo. Deus te abençoe. Muito boa noite, queridos, graça e paz. Sou o pastor Osvaldo Lobo, da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. E esse é o culto do quarta-feira, ele acontece toda quarta-feira às 20 horas. Você é sempre muito bem-vindo aqui em Curitiba, na Avenida Desembargador Augusto Simões 772. E hoje eu vou falar sobre jejum e como devemos jejuar. Essa é uma pergunta que me fazem, porque a própria Bíblia, ela não traça para nenhum de nós regras muito claras a respeito de jejum, apesar do que a gente vê muita gente jejuando e Deus respondendo aos jejuns, Deus respondendo aos clamores, Deus respondendo a essa forma de nos aproximarmos dele. A palavra de Deus vai trazer para a gente, especialmente em Isaías capítulo 58, e numa única festa em Israel, o povo de Israel é um povo que faz muita festa, onde nessa festa é o dia do perdão, uma vez por ano acontece que todo mundo jejua e busca a Deus e se lamenta e chora pelos seus próprios pecados. Mas a Bíblia não traz assim como se fosse um pacote de orientações a respeito do jejum, e eu quero responder a essa pergunta. Você sabe que nós estamos trabalhando numa série de mensagens a respeito da restauração, do recomeço. O jejum, ele é usado para recomeçar uma história, o Neemias, que ele coloca no coração de restaurar os muros de Jerusalém. Em primeiro lugar, ele chora e confessa os pecados, se arrepende dos pecados, ele ora, e agora vem o quarto passo, ele jejua, e é sobre isso que eu quero falar com vocês no dia de hoje. Eu quero pedir para o teu coração agora esteja pronto, eu vou orar, que você tire do teu coração tudo aquilo que seja preconceito com relação ao jejum, ou um conceito errado. Vamos ver o que a Bíblia vai dizer para a gente a respeito de como jejuar. Pastor, como é que eu devo jejuar? Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos nos aproximar de Ti, Pai. Queremos que a nossa voz seja ouvida no céu. Queremos pedir que o Teu favor, a Tua mão poderosa, Pai, nos beneficie. E queremos ver o que há por trás dos segredos, Pai, para Te alcançar e para Te buscar. Fica conosco agora em nome de Jesus e nos abençoa, Senhor Deus, nesse tempo em que vamos aprender a falar contigo através do jejum. A primeira coisa que você deve entender é que o jejum é uma expressão de tristeza e aflição. Neemias capítulo 1, verso 4 vai dizer: sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, já sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Primeira coisa que você imagina é que jejum é você parar de comer apenas, né? Você sabe, você vai fazer alguns exames, o médico diz, você tem que estar em jejum. Jejum de 8 horas, jejum de 12 horas, jejum de líquido e alimento. Então você liga a palavra jejum, jejuar é você apenas retirar o alimento. Mas aqui a Bíblia está ligando o jejum ao lamento, ao choro. Jesus, ele vai confirmar isso mais tarde, que o jejum é uma maneira de você mostrar no mundo espiritual a respeito do seu lamento e da sua tristeza. Então, a primeira coisa que você deve ter na tua cabeça é que o tempo de jejum não é um tempo de festa. O tempo de jejum não é um tempo de alegria. O tempo de jejum também não é para você mostrar para todo mundo que você está jejuando, não é isso. O jejum existe na prática de jejum, um lamento por algo que falta na sua vida, é um filho
que você tem orado por ele, é um casamento que você tem orado por ele, é uma situação financeira que você tem orado por ela, você tem buscado um milagre do Senhor, você está agoniado, você está aflito, então você vai jejuar, porque o jejum, ele funciona como se você estivesse enfraquecendo as suas próprias forças e dizendo no mundo espiritual assim, eu preciso de Deus. É isso que o jejum, ele vai dizer. Em segundo lugar, sim, o jejum, além de ser uma expressão de tristeza e aflição, é abstinência, sim. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei, veja bem, ele está chorando, pranteando, durante 3 semanas, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entrar em minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas. Daniel, ele está triste demais. Daniel, ele está cativo na Babilônia. Daniel, ele está buscando uma resposta de Deus, porque já se passaram muitos anos. Ele vai para a Babilônia, ainda muito jovem, e ele começa a buscar uma revelação do Senhor a respeito daquilo que viria. Então aprenda isso, que você quer uma revelação do alto, comece a buscar a Deus. Então por 3 semanas, esse é o chamado jejum de Daniel. Ele não comeu carne, ele não bebeu uma bebida agradável, ele apenas pranteou e chorou. Ele não está dizendo que ele não comeu nada, e nem que ele não bebeu nada. Ele bebeu água com certeza, ele bebeu algum líquido com certeza, mas ele pranteou e chorou, ele se absteve de comer e de ter prazer. Foi isso que ele fez. Ele jejua no capítulo 10, e daqui a pouquinho, no mesmo capítulo 10, um anjo vai visitar ele, um anjo aparece para ele à beira do rio Eufrates e traz para ele uma revelação maravilhosa a respeito do futuro. Então sim, o jejum é abstinência, mas o jejum, ele enfraquece a carne. O jejum, ele é capaz de fazer com que, você sabe que o corpo precisa de energia. Jesus, ele jejua, mas ele responde para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte, é que assim como o pão, a comida, fortalece o corpo físico, a palavra de Deus fortalece o espírito. Então, gente, uma pessoa que está sempre buscando e fortalecida na palavra de Deus, é uma pessoa que vai estar sempre enfrentando o mundo espiritual com forças espirituais. Diz assim a Bíblia em Mateus 4:2, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. É muito interessante esse texto, porque a Bíblia diz que ele não comeu. Se você olhar com calma, a Bíblia não diz que ele não bebeu água, mas diz que ele não comeu. E durante 40 dias ele foi tentado no deserto. Então, ele vai enfraquecendo. Satanás só vai entrar na tua vida para te tentar quando você estiver fraco. Aprenda isso. Jesus, ele enfraquece a carne. Porque quando a carne é fraca, ele avisa isso para Pedro, a gente está suscetível ao pecado. Quando é que você peca? Quando você se sente solitário. Aí, quando você está solitário, qualquer tipo de tentação, de intimidade, vai tocar a sua vida. Quando é que você vai ser intimidado pela ganância? É quando a falta do dinheiro chega na tua vida. Então a tentação, ela aproveita de fraquezas da nossa vida. A tentação, ela não se apresenta, ninguém vai te oferecer. Sabe aquele dia que você vai para um rodízio um rodízio de carne, um rodízio de pizza, você come até se fartar, aí no final alguém pergunta assim, você quer mais um pedacinho de comida, de carne? Você quer mais uma pizza? Fala, não aguento mais, eu estou satisfeito. Tem gente que diz assim, pastor, eu vou até explodir. Então, a tentação, ela sempre procura o quê? Momentos da sua vida que você está fraco, enfraquecido em alguma área da tua vida. E aqui Jesus enfraquece a carne para mostrar no mundo espiritual que é possível, ainda que fraco, você resistir à tentação. Outra coisa importante é que o jejum, ele vai negar o prazer. Então, a gente sempre fala, pastor, como é que eu faço para jejuar? Entenda uma coisa, o jejum, ele tem que ser acompanhado da negação do prazer. É muito interessante que esse texto, 1 Coríntios 7,
fala sobre sexo, ele fala sobre intimidade entre o homem e a mulher. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. 1 Coríntios 7, 4, 5, está dizendo o seguinte: se é casado, você deve ter uma vida de intimidade com a sua esposa. Muita gente me pergunta assim, pastor, o que eu posso fazer? O seu corpo, mulher, pertence ao seu marido, e o corpo do seu marido, todo ele pertence a você. Agora, deve haver consentimento na vida de intimidade. Se a esposa não quer, ou se o marido não quer algum tipo de intimidade, isso deve ser respeitado. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas se você fosse aplicar o jejum, você pode também cessar a intimidade, mas por um breve período de tempo. Não é ficar um mês sem ter atividade de intimidade. Gente, tem gente que não aguenta ficar uma semana, tem gente que não aguenta ficar 3 dias. Então, jejue pouco, para quê? Para que Satanás, ele está avisando você. Ah, pastor, aconteceu lá com o meu esposo, aconteceu com a minha esposa. Preste atenção nisso, para que Satanás não vos tente pela falta de intimidade. Então, o jejum também é sonegar prazer. Muita gente, quando vai jejuar, retira algumas coisas que eles gostam, que vão distraindo. Apaga os joguinhos dos celulares, desliga a televisão, sonega a sua própria vida alguma coisa de prazer, além da intimidade com sua esposa, com seu marido. Agora, você é obrigado, pastor, eu sou obrigado, estou jejuando, eu não posso ter intimidade com meu marido? Não, não é essa a regra. Não é essa a regra. Então, você faz um jejum prolongado, eu faço jejuns prolongados e eu não retiro a parte da intimidade, não retiro mesmo. Então, você pode fazer, o jejum é algo que você propõe no coração. Eu vou jejuar de determinada atividade. E você vai ver em Isaías 58 como é que isso é importante. Então, o jejum nega o prazer e o jejum é um clamor pelo socorro de Deus. Então, Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Nessa batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados. Vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. O que acontece aqui? Um povo, uma nação cercada por inimigos, e eles sabem que não tem força para lutar contra esses inimigos que estão cercando eles. Então, o que eles fazem? Eles buscam ao Senhor e eles chamam toda aquela nação. Naquele tempo, Israel, ele era um país rachado, havia uma guerra civil, Israel ficou com as tribos do norte, Judá com as 2 tribos do sul, e Josafá então junta uma turma. É como você, na sua casa, você resolve jejuar por uma causa. É você, na sua igreja, resolve tirar um dia de santificação para toda a igreja por uma causa. Então lembre-se, jejum é um clamor pelo socorro que Deus traz. Aqui, Josafá jejua e Deus manda emboscadas, ou seja, ele faz com que os habitantes de Moabe, os habitantes de Amon, lutem uns contra os outros, briguem uns contra os outros, e também os habitantes de Edom, do Monte Seir, também eles lutem. E é interessante que essa história termina com o povo de Israel sem ter que levantar uma flecha, uma espada, uma lança contra seus inimigos, porque o jejum atrai o socorro de Deus. O jejum, gente, é um reconhecimento do poder de Deus. Esther 4,16, a rainha Esther diz o seguinte: vai, ajunta todos os deuses que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, perecer. Muito interessante
que esse aqui é o maior jejum da Bíblia, à exceção, escute, à exceção de Moisés e Elias. Eu vou explicar. Esse jejum é sem comida e sem bebida. Esse, vou repetir, vou provar aqui, é o maior jejum da Bíblia. Sem comida e sem bebida é por 3 dias. Existem jejuns de 40 dias, por exemplo, de Jesus, ele jejuou 40 dias sem comida, não foi sem bebida. Existe o jejum de Daniel de 21 dias, que ele é o jejum de legumes e frutas, 21 dias. Agora, jejum sem comer e sem beber, essa é a pergunta que me fazem. No máximo 3 dias. Eu já vou falar de Elias, eu já vou falar de Moisés, que ficaram 40 dias, sob circunstâncias completamente diferentes. Eu já vou explicar para você. Por quê? Porque tem gente que quer fazer maluquice. Tem gente que quer fazer loucura. Tem pessoas que querem fazer jejum. Gente, você lida com máquina pesada, você é piloto de avião, você dirige um caminhão, você dirige um ônibus, você não pode jejuar. A Bíblia não te autoriza isso, a não ser numa circunstância absolutamente específica, especial. Você vê que Moisés, ele sobe 40 dias sem comer e sem beber, mas ele fica envolto na nuvem da Shekinah de Deus. Você vê que Elias fica 40 dias sem comer e sem beber, mas ele come uma alimentação que é os anjos que trazem. Então, preste atenção no que eu vou dizer para você. 3 dias aqui, ela reconhece, a rainha Esther jejuou por 3 dias sem comida e sem bebida. Pastor, eu posso jejuar sem comida e sem bebida? Pode, mas esse é o limite. É um limite bíblico. Então, se você toma medicação controlada, se você toma medicação que deve acompanhar comida e bebida, você não deve fazer o jejum. Eu estou sendo claro aqui para você. Não deve fazer o jejum, ou pelo menos não deve jejuar do alimento. Eu tive um pastor que ele não podia ficar sem comer. Então ele fazia jejum de todo jeito. Ele tirava da sua vida tudo aquilo que podia dar prazer para ele, mas comida ele não podia por causa da condição física, fisiológica dele e por causa da saúde dele. Vocês estão entendendo isso? Pastor, eu posso jejuar pela manhã e jantar à noite? Pode. Pastor, eu posso tomar o café da manhã e não almoçar e tirar uma das refeições? Pode. Pastor, eu posso jejuar tirando carne da minha pessoa que é carnívora, lógico, né? Eu posso tirar carne, porque senão a pessoa é vegana, já não gosta de carne mesmo, ou não come carne mesmo, aí não vale. Pastor, eu posso jejuar tirando alguma parte da minha comida que eu amo? Pode. Pastor, eu posso jejuar tirando um refrigerante, vai fazer até bem para a sua vida, tirando refrigerante ou tirando alguma coisa da sua vida? Pode. O importante é o seguinte, é você jejuar com uma intenção. O jejum, gente, é um apelo para Deus. Joel 2, de 12 a 14. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Veja bem que há uma combinação, jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás. Arrependa-se e, ao passar, deixe uma bênção. Veja bem que o jejum, ele é uma volta a Deus. O jejum é uma volta até o Senhor. O jejum é uma busca da pessoa por Deus e é um apelo para Deus. Joel está dizendo que o jejum é capaz de mudar a desgraça em bênção. É isso que está dizendo. Então, quando você jejua, você acaba o quê? Trocando, em vez, há um juízo, você está jejuando pela vida do teu filho, está jejuando pela tua própria vida, você recebeu aí uma notícia que você vai ser mandado embora do emprego, que você perdeu uma causa que você tinha certeza que ia ganhar, você jejua porque você imagina no teu coração, você recebeu uma notícia triste do médico, é uma notícia assim de falência, e aí você jejua, faz um apelo para Deus, Deus muda a tua história, e em vez de vir a desgraça, vem o quê?
a bênção. Então, tudo isso faz parte do jejum e da operação de jejum. O jejum é uma busca, gente, de intimidade com Deus. Olha Mateus 9, 14 e 15. Então, os discípulos de João vieram perguntar, aqui é João Batista, tá bom? Não é João discípulo, não. Os discípulos de João vieram perguntar, por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto? Veja bem, jejum é lamento, ficar de luto enquanto o noivo está com eles. Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. A primeira coisa que você deve entender aqui é o seguinte, o jejum, ele busca uma volta, é como se você estivesse afastado de Deus e você busca se reencontrar com Deus. Então Jesus está dizendo o seguinte para os discípulos de João Batista, eles não podem jejuar porque eu estou com eles, o noivo está aqui ainda. Haverá dias em que Jesus vai ser tirado, então eles vão me buscar de novo com o jejum. Então, o jejum fala, essa questão da alimentação é tão importante na Bíblia. Você vai para Israel, lá em Israel eles têm 7 alimentos que são chamados sagrados, são alimentos de purificação, a uva que produz o vinho, o suco da vide, né? O trigo, a cevada, a oliva que produz o azeite, a romã. Então existem aí alguns alimentos que eles comem para purificação. Se você ler em casa com calma, Levítico capítulo 11, você vai ver que inclusive existem alimentos imundos, que eles não comem de jeito nenhum, e outros alimentos que são purificadores. Por exemplo, existem animais que o judeu nunca vai comer, como por exemplo o porco. O porco é o animal que ele considera imundo. O camarão, que a gente come aqui no litoral do Brasil, em todo o Brasil, eles consideram imundo. Por quê? Porque não tem escamas. Então, a alimentação faz parte do propósito judaico de purificação. Jesus, ele vai explicar depois que o que mata não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Fazendo referência o quê? Essa tentativa inútil de tentar purificar a sua vida com alimento. Jesus está querendo dizer o seguinte, o que purifica a gente é limpar o coração, porque é de dentro do coração que saem as mentiras, os ódios, os assassinatos, os adultérios, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então não é bem um alimento no sentido de purificar. Aquele alimento é uma sombra de algo que viria. O jejum, então, ele vai buscar outra coisa. Ele vai buscar a intimidade. Haverá dias em que Jesus, o noivo, será tirado. Então, jejuarão. O jejum aparece, eu tinha aqui separado 100 passagens, eu deixei aqui umas 9, 10, para a gente dar uma olhadinha. O jejum, como é que ele aparece na Escritura? Em Êxodo 34, Moisés jejuou quando estava se comunicando com o Senhor e recebia de novo, pela segunda vez, não só as tábuas da lei, né, os 10 mandamentos, ele jejuou quando recebeu a orientação para o tabernáculo, para a construção do tabernáculo. O povo de Israel jejuou, em 1 Samuel 7, para que a glória de Deus voltasse para a nação. Você lembra disso, né? Houve a arca da aliança é tomada e eles jejuam, por quê? Porque a mulher de Eli, de Zicabode, foi-se a glória do Senhor. Em 2 Samuel 3, Davi jejuou, lamentando pela morte de um amigo dele próximo. Em Esdras 8, Esdras jejuou por proteção e direcionamento para ele, para os irmãos deles, que estavam exilados, para que eles viajassem com a proteção do Senhor. No Salmo 35, de 11 a 13, Davi jejua pelos inimigos desleais. Olha só, presta atenção. Pelos amigos desleais. Então ele está orando por gente que traiu ele. Pastor, posso orar por qualquer coisa? Pode. Você pode orar até por um inimigo. Você pode orar até por alguém que te traiu. Você pode orar até, jejuar até por alguém que foi desleal a você. Então tem muita gente que coloca regras no jejum que não existem. Então, em Lucas 2, jejuar era a parte regular da vida de Ana. Ana servia ao Senhor com jejuns. Você está jejuando para quê? Servindo a Deus com jejuns. É a Ana que pega Jesus, o bebê Jesus, e profetiza a respeito dele. Em Atos 9, Paulo jejua 3 dias
para receber o Espírito Santo. Em Atos 13, os anciãos da igreja vão jejuar antes de comissionar Paulo e Barnabé. Tem muita gente que chega na igreja, diz assim, ó, Deus está me dizendo que você é profeta, que você é pastor, que você é missionário, você é isso. Gente, isso é uma prática que traz revelação do Senhor. Então não seja carnal e não caia na carnalidade dos outros, jejue. Porque aqui o Espírito Santo tinha chamado Paulo e Barnabé, e aí os anciãos vão orar e jejuar para confirmar isso. Em Atos 14, Paulo e Barnabé jejuam antes que apontasse os anciãos da igreja. Então, gente, por que o jejum não funciona? Se Deus, ele trabalha, ele responde ao jejum. Nós estamos vendo aqui Jesus mandando jejuar, Jesus jejuando, o apóstolo Paulo jejuando para receber o Espírito Santo, nós vemos Josafá jejuando, recebendo a resposta do Senhor, Daniel jejuando e o anjo vindo buscar. Por que as pessoas jejuam e não funcionam? Agora eu quero entrar em Isaías capítulo 58, que diz, por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparais? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. O que Deus está falando aqui para a gente? Que existe uma maneira de jejuar, que eu quero entrar na maneira de jejuar. Não adianta você querer jejuar do alimento, não jejuar do pecado. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Você está jejuando do alimento, mas está vivendo um relacionamento de intimidade e de moralidade. Você está jejuando do alimento, mas está vivendo numa corrupção, no meio de uma corrupção. Você está jejuando para Deus, mas está brigando com a tua família inteira. Você está sendo rebelde ao seu pastor, você está sendo orgulhoso. Você está jejuando porque você é orgulhoso. Você não quer dar o teu braço a torcer. Você não se humilha. Então, o que ele está falando? Que as pessoas estão jejuando e Deus não está ouvindo. Isso é que é duro. São pessoas que jejuam, pastor, jejum, e não dá certo. Por que o jejum não dá certo? Porque existe uma postura errada por trás do jejum. Você jejuar, você não deve jejuar só do alimento, tem que jejuar do pecado, é isso que a Bíblia está dizendo. Porque o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Ah, pastor, eu estou jejuando 40 dias, eu sei, eu entendo isso. Só que a sua vida continua em iniquidade. Você insiste num relacionamento que Deus diz, não faça. Esses dias eu atendi uma pessoa que ela dizendo assim, não pastor, o meu marido foi embora, se encontrou e está morando com uma amante, e essa amante se diz evangélica, e está dizendo que é uma resposta de Deus para a vida dela. Querida, devolva esse homem que não é seu. Deus não abandona, Deus não abençoa adultério, não vai abençoar. Manda esse homem de volta para a mulher dele. Você está me ouvindo? Deus está falando com você hoje. Não, porque Deus mandou esse dinheiro, querido, se você não trabalhou por ele, esse dinheiro não é teu. Se você ganhou esse dinheiro por causa de corrupção e fraude, esse dinheiro não vai fazer bem para a sua vida, não. Devolva esse dinheiro. Quando a Bíblia fala que Deus não abençoa a mentira, Deus não abençoa a mentira. Então não adianta você jejuar para Deus consertar o seu pecado. Davi jejuou pelo filho dele, o filho do adultério dele com Batseba. Querido, a Bíblia diz que o Senhor feriu o menino de morte. Então entenda, enquanto não houver arrependimento, Deus não ouve jejum. Então é por isso que o jejum não funciona. Por que que às vezes o jejum é inútil? Vamos ler. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, um dia, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável do Senhor? Quer dizer, o sujeito anda com a vida
toda torta, 364 dias no ano, ele faz o que quer, anda do jeito que o diabo gosta, ele bate na esposa, ele é agressivo com os filhos, ele xinga os outros, ele maltrata as pessoas, ele rouba, ele é estúpido, fala palavrão. Aí no dia da Páscoa, na quarta-feira de cinzas, ele quer resolver a vida dele. Ele pulou o carnaval, foi para a escola de samba, foi para o bloco, cantou música consagrada em ocultismo, em bruxaria, em feitiçaria, viveu um monte de imoralidade, tomou todas. Aí chega na quarta-feira de cinzas, ele vai e recebe uma cinzinha. Você acha que Deus está ouvindo isso de verdade, gente? É esse o jejum que eu escolhi, que é apenas um dia. Querido, a tua vida tem que ser uma vida de santidade. A tua vida tem que ser uma vida que você recolhe para o Senhor o melhor da tua pureza, da tua santidade. Aí o sujeito acha, por que meu jejum não é recebido? Por causa disso aí. Tem muita gente que só lembra de Deus quando vai num casamento, só lembra que existe Deus quando vai vai ter um batismo numa igreja, vai ter um coral numa igreja. Quer dizer, é por isso que Deus não te ouve. Agora, se você se arrepender de verdade, buscar a Deus, não um dia, não numa quarta-feira de cinzas, não numa sexta-feira da paixão. Nossa, na sexta-feira da paixão não como carne, Então quer dizer que você rouba, mente, trapaceia, mata, aborta, faz um monte de sujeira, aí chega na sexta-feira santa, dita santa, você faz tudo certo e vai para o céu, é isso? Deus está dizendo que não, querido, não é isso não. Então esse é o tal do jejum, que é apenas um ritual vazio. Continua Zacarias 7,5, fala a todo o povo desta terra e ao sacerdote, dizendo, quando jejuaste e planteaste, no sétimo mês, durante 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuaste? Não, eu jejuo porque o pastor manda, eu jejuo porque a religião manda. Querido, você não jejuou para Deus, então não é jejum. O jejum ele tem um foco no Senhor. O jejum, ele quer atingir o coração de Deus. O jejum é um sacrifício. Quando você diz assim, eu não vou comer, eu vou negar ao meu corpo o alimento, eu vou negar à minha vida o prazer, porque eu estou buscando em Deus uma resposta. Isso é um sacrifício, gente. Então tem gente que acha que simplesmente vai parar de comer. Querido, olhe para mim, isso é dieta, não é jejum. Você negar para o teu corpo comida é dieta. Jejum não é dieta, nem greve de fome. Então, quando as pessoas são motivadas politicamente, fazem greve de fome. Mas isso não chega até Deus. Que não chega até Deus, você fala, olha o meu sacrifício para ficar com a barriga tanquinho no verão. Isso não é jejum, querido. O jejum, ele busca a Deus e agradar a Deus. É isso que é o jejum. O jejum, ele não é um ritual de aparência. Mateus 6,16. Quando jejuarem, não mostre uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles não mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê no secreto. E seu Pai que vê no secreto o recompensará. Tem muita gente que jejua para buscar o quê? Reconhecimento. Nossa, estou jejuando tanto e o diabo está me perseguindo. É gente que quer buscar o quê? Eu estou orando e o diabo está me retaliando. Gente, preste atenção. O jejum não é para o diabo. O jejum é para Deus. Começa por aí. O jejum é uma oferta que você faz para Deus e não para impressionar o mundo espiritual, muito menos o mundo natural, os homens e mulheres. Quando você jejuar, não é que você não vai contar nem para tua esposa, não é que você vai contar lá para o teu marido. O jejum, ele é inteligente. O jejum, ele é uma capacidade que você tem de comunicação no mundo espiritual com Deus. Mas não significa que você vai fazer jejum no dia do casamento da tua filha. Você não vai fazer jejum no dia do aniversário do teu neto. Você não vai fazer jejum no dia da festa. É o que Jesus falou, como poderão jejuar os filhos da boda enquanto os noivos estão com ele. Jesus está aqui, eu vou fazer a festa. Agora, haverá dias que você vai ter que jejuar.
Então, querido, o jejum, ele deve ser, você pode comunicar para a tua esposa, ai, ninguém pode saber que eu estou jejuando. Não, quem está perto de você vai saber. Eu digo para minha esposa, dia tal, eu jejuo. Ela sabe disso, ela jejua comigo algumas vezes. Outras vezes eu faço jejum sozinho. Mas eu aviso para quê? Para não estragar a comida. Então não pode ser fariseu. O que ele está dizendo é gente que vem para cá para dizer, olha, eu jejuo tantas vezes. É o fariseu que está discutindo com Deus quando sobe um tempo para orar. Eu jejuo 2 vezes por semana. Querido, preste atenção nisso. Então o jejum, quando ele é só uma aparência, só para os outros verem que eu sou espiritual. Olha como é que eu sou espiritual. Olha como é que eu tenho dom. Gente, você já recebeu tua recompensa. Deus não vai te recompensar, porque a tua recompensa foi dada pelos homens. Agora, quando você jejua em secreto, Deus te recompensa publicamente. O propósito do jejum, então, é o seguinte: o jejum que desejo, não é esse? Soltar as correntes da injustiça. Querido, você está sendo injusto com alguém, conserta isso. Você está falando mal de pessoas, conserta isso. Você está sendo desleal a pessoas que estão te amando, te cuidando, te protegendo. Está sendo desleal a tua mãe. Tua mãe cuida de você, te ama, te protege, te amamentou, te sustentou. Agora ela está velhinha, você está falando mal dela. Isso é injusto. Você fala mal do teu chefe, teu patrão que te emprega. Você fala mal do teu empregado, que só faz servir aquilo que você a injustiça, gente, quando se encontra com... Porque o nome do nosso Deus é justiça. O nosso Deus tem um nome de justiça. Então, querido, solte as correntes da injustiça. Isso é jejum. Desate as cordas do jugo. É quando você coloca sobre alguém um peso maior que ele pode suportar. É gente que não perdoa dívidas, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto. É gente que não consegue dividir nada que tem. É o egoísta. Abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Você lembra que é isso que Jesus fala? Quando foi que te fizemos isso? Olha, quando você fez a um dos pequeninos, você fez a mim. Aí sim a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. Veja bem, gente, tem muita gente que fica doente. O pessoal pensa que a doença não é espiritual. Tem muita doença espiritual. E aí a questão não é o diabo não, gente, é o pecado. Pastor, olha por mim porque é o diabo. Não é. A injustiça, a imoralidade, a jugo pesado, a apontar de dedos e acusação. Ele continua, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade ao falar. Olha para mim aqui, que você que é duas caras. Você que fala pelas costas. Sabe você que gosta de falar pelas costas? Fala mal das pessoas pelas costas. Você que é falso. Você não tem aquele amigo que é um falso. É mais falso que nota de 3. Ele está dizendo isso aqui. Então, por que o jejum não funciona? Porque você oprime, porque você acusa, e porque você é mentiroso, ou você é caluniador, ou você é maldoso na maneira como você julga. Preste atenção, gente. A Bíblia atribui a Satanás uma das características. O nome dele é diabo, que significa acusador. Quando você acusa as pessoas, você faz um belo trabalho para o diabo. Não é para Deus, não. Então, cuidado. Pastor, por que eu jejuo e Deus não me ouve? É simples. Tem gente que jejua, eu lembro de eu jejuando, muito cedo ainda, na minha jornada de fé. Eu tirei 1 dia e meio para jejuar. Gente, parecia que eu ia morrer 1 dia e meio sem comer nada. Bebi água assim, mas sem comer nada. Eu recebi uma resposta tão imediata, gente. Porque o coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Tão imediata. Eu pedi a conversão de uma pessoa que eu amava. Foi 1 dia e meio.
essa pessoa recebeu uma palavra profética, ele entregou a vida ao Senhor. Então, gente, existe um jejum que destrona o mundo espiritual. Em Mateus 17, Jesus fala isso. Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques, está sofrendo muito, muitas vezes cai fogo na água. E eu trouxe ao teu discípulo, mas eles não puderam curá-lo. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Tem muita gente vivendo na sua casa, aprisionamento, fala, pastor, eu oro, e a pessoa não se converte. Eu oro, e a pessoa não é liberta de um vício, não é liberta de um pecado, não é liberta de uma iniquidade. Tem muita gente que fala assim, pastor, ora por mim, eu oro por você. Todas as pessoas que colocam, pastor, ora por mim, se você recebe um coraçãozinho aí pelo canal do YouTube, significa que eu orei por você. Significa que eu busquei a Deus em teu favor. Agora, tem muita gente que não recebe a resposta de Deus, por quê? Por causa disso aqui, ó. Falta jejum e oração. Querido, tira um dia para jejuar pelo seu filho. Tira um dia para jejuar pelo seu futuro, pela sua descendência. Você é jovem, querido. Pastor, eu não tenho filho. Então tira agora um dia de jejum pelo teu filho. Começa a falar a respeito do teu filho com Deus hoje, que tua esposa não gerou ainda, a tua esposa não traz no ventre ainda a tua semente, teu marido não colocou no teu ventre tua semente, começa a jejuar agora. Diga para Deus quem vai ser seu filho, quem vai ser a esposa do seu filho, quem vai ser sua filha, quem vai ser o esposo da sua filha. Começa a profetizar agora através de jejuns e orações a respeito do seu ministério, a respeito da sua vida pessoal, a respeito da sua vida financeira. Começa a combinar com Deus os impossíveis, porque é isso que o jejum faz. Você fala com Deus e Deus ouve, o Deus que ouviu Daniel, o Deus que ouviu Josafá, o Deus que ouviu Moisés, o Deus que ouviu Davi, o Deus que ouve você e ouve a mim. Então, 5 questões sobre o propósito de jejum. Número 1, convida Deus para o campo de batalha espiritual. É isso que o jejum faz. Número 2, enfrenta qualquer ameaça demoníaca. Eu quero adiantar um pouquinho aqui, olha. Não vá para o combate espiritual em jejum, tá bom? Eu, como trabalhei muitos anos com libertação e batalha espiritual, o que eu fazia? Eu sabia que eu ia ter um atendimento, ia atender lá um ocultista, eu ia atender alguém que era um filho de encosto, eu ia atender alguém que trabalhava com feitiço, com bruxaria, ele pedia ajuda, pastor, quero me libertar, e aí eu ia em jejum. Não, você jejua antes, entrega o jejum e vai para a guerra, tá bom? Porque existem quadros de aprisionamento espiritual, de endemoniamento, que são severos demais, e o teu corpo vai precisar de resistência. É isso. Apesar da nossa luta não ser contra a carne, algumas pessoas batem com a cabeça no chão, algumas pessoas arrancam os próprios cabelos, causam convulsões, e aí você tem que proteger a pessoa para ela não se machucar. O jejum destrói fortalezas espirituais, concede autoridade espiritual, e há uma arma poderosa de libertação. Quando eu comecei a trabalhar com libertação, o pastor que me discipulou, ligou e falou assim, pastor, 2 coisas você vai ter que ter, Lobo, 2 coisas. Número 1, você vai ter que orar e jejuar. E número 2, você vai ter que andar na verdade. Porque tem muita gente sendo enganada pelo diabo. É impressionante a quantidade de gente que trabalha com libertação e batalha espiritual que acredita em mentiras do diabo. É impressionante. E eu mesmo ensinando, ó, a Bíblia diz isso. A pessoa, não, pastor. Não, mas é o contrário. Quer dizer, a pessoa, em vez de acreditar na verdade da palavra, continua acreditando em história da carochinha e mentira do cão. Então, 2 coisas para trabalhar com libertação. Jejum e oração e a palavra de Deus. O jejum, ele vence essas ameaças. Ameaça, gente, não é retaliação. É só uma ameaça. Se eu te ameaçar, significa que eu posso te tocar. Ali, junto ao canal de Aava, proclamei um jejum, a fim de que nos humilhássemos diante do nosso Deus, e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós, nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos proteger dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito ao rei, a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos que o buscam. Mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que abandonam. Por isso,
jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus. E ele nos atendeu. Esdras capítulo 8, eles estavam ameaçados, eles estavam vindo para reconstruir junto com Zorobabel o templo, e eles não pediram ajuda de uma escolta. Então eles jejuam, pedem socorro a Deus pela vida deles, pelos filhos e pelos bens, e Deus concede. Então, o jejum é capaz de vencer qualquer tipo de intimidação. E eu quero falar pelo menos 3 ou 4 coisas aqui para encerrar. Número 1, não use o jejum como moeda de troca. Não coloque Deus na parede. Eu jejuei, Deus vai ter que me dar. Não é isso. Jonas 3, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Quem sabe se Deus voltará, se arrependerá e se apartará do furor de sua ira, de sorte que não pereçamos. O jejum não vai forçar Deus a fazer nada. O jejum não vai obrigar Deus a fazer nada. Se você jejuar, Deus vai te dar. Isso é infantilidade. O jejum busca favor, busca misericórdia, mas a palavra final é do Senhor. Ele diz sim e ele diz não. Pastor, você já jejuou muito e recebeu muita resposta? Sim. Já jejuei muito e recebi muita resposta. Pastor, o senhor já jejuou e não recebeu resposta nenhuma? Já jejuei e não recebi resposta nenhuma. Pastor, o senhor já jejuou e recebeu não? Sim, já jejuei e recebi não. Então, gente, veja bem, o jejum não é que Deus está te dando assim um cheque em branco, você assim não jejuou sobre qualquer coisa. Não, Deus ainda vai ser soberano. Número 2, não faça votos exagerados. Quando a Deus fizeres algum voto, Eclesiastes 5, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpres. Eclesiastes 5:3. Ou seja, não fique preso a uma tolice. Aí eu vou prometer, se Deus me fizer alguma coisa, eu vou prometer ficar 30 dias sem comer. Você vai morrer. Você que não está preparado vai comer. Eu já fiz jejum de 40 dias só com líquido. Só líquido. Não comi nada. A única coisa que eu comi de sólido foi um pãozinho quadradinho da ceia, num dos domingos que teve ceia na nossa igreja. Fora isso, não comi nada. Mas eu estava vivendo um tempo em que eu não estava fazendo esforço. Eu tirei uns 40 dias sabáticos. Eu pregava, às vezes, segurando. Aliás, eu fiquei sem pregar esse jejum de 40 dias. Eu segurava, inclusive, na mesa, no púlpito, para poder não pregar. Foi isso que eu fiz. De tão sem energia que a gente fica. Então, gente, não faça um voto exagerado, para você não ficar preso e depois se sentir culpado, porque também Deus não aceita sacrifício tolo. Tá bem? Aí eu vou jejuar, que eu nunca mais na minha vida vou tomar café da manhã. Isso é um jejum tolo. Deus nunca pediu isso para você. Eu vou prometer a Deus que se acontecer eu vou fazer uma tatuagem. Gente, tatuagem é pecado. Você vai prometer para Deus que vai fazer um negócio que Deus diz para não fazer? Então, jejum, gente, ele não é um voto louco, não é uma loucura. Então, olha só, número 3, jejum de um dia para o dia de expiação. Jejum de 3 dias é o jejum de Esther e Paulo, que não comeram e não beberam nada. Jejum de 7 dias é o jejum que eles comiam todo dia à noite, jejuavam de dia, pela morte de Saul, jejum de 7 dias. O jejum involuntário de Paulo, aqueles que estavam com ele à deriva no navio. Jejum de Daniel em favor de Jerusalém, 21 dias, mas ele comia o que? Frutas e legumes. E o jejum de 40 dias do Senhor no deserto. Quanto tempo deve durar o jejum? Você que sabe. O jejum pode durar uma manhã, não vou tomar um café. Pode durar uma tarde, não vou almoçar. O jejum pode durar uma noite, não vou jantar, e de manhã eu tomo um café da manhã. O jejum pode ser um jejum que você tira uma parte do alimento. O jejum pode ser um jejum que você tira alguma coisa que te dê prazer. Pronto, você está jejuando. É isso. Então é o que você coloca no teu coração, isso que deve ser a duração. Pastor, esse jejum deve passar pelo quê? Vou fazer um jejum mais prolongado. Gente, quando eu fiz jejum de 40 dias, eu fui lá com 15, com 35 dias, tirar sangue para ver se estava tudo bem na minha vida, porque eu sou um ser humano de carne e osso. Tá bom, gente? Então lembre, jejum não é greve de fome e jejum não é dieta. Por último, você deve saber que tanto Moisés como Elias jejuaram em condições especiais. Moisés
envolvido pela glória divina, Elias caminhou 40 dias na fossa do alimento que o anjo lhe trouxe. Amém? Por que a gente está ministrando isso? Porque um homem chamado Neemias, e foi assim que a gente começou Neemias 1:4, ele vai restaurar. Toda restauração começa pelo quê? Arrependimento, confissão de pecados, oração e jejum. Tem muita gente que quer construir ministério sem oração. Eu fico impressionado com a ausência de intimidade que as pessoas têm com Deus. As pessoas são religiosas, têm religião, mas não tem Deus, não busca Deus, não ora, não consegue. Jesus, ele está falando assim, você não consegue orar comigo nem uma hora. Gente, tem gente que acha que orar uma hora é muita coisa. A gente reúne aqui terça-feira, a gente começa a orar aqui, quando dá uma hora, eu falo, mas já passou. Na sexta-feira passada, retrasada, fizemos uma vigília de 2 horas. Gente, eu achei que tinha meia hora, já tinha acabado as 2 horas. Então, esse tempo que você comunica, que você fala com Deus, que você jejua a Deus, tem que ser um tempo de qualidade que você tem com o Senhor. Tem muita gente pregando bobagem hoje. Tem muita gente ensinando sobre jejum como algo que ficou para o passado, que não se deve fazer jejum. É a teologia do bem-estar, é uma teologia liberal, é uma teologia que não busca Deus, é uma teologia que não tem poder, é uma teologia que tem medo do mundo espiritual, é uma teologia que não enfrenta os problemas, é uma teologia de fracos, é uma teologia de pessoas que não recebem a resposta do Senhor. Eu quero que você receba a resposta do Senhor. Faz uma lista dos teus impossíveis, escreve isso. E quando você jejuar, diga, Senhor, eu estou pedindo por isso, por isso, por isso, por isso. Deus vai te responder. Agora inclina o teu coração para não pecar, para buscar a Deus em santidade. Amém? Quero orar pela tua vida, quero te abençoar. Em nome de Jesus. Você que foi abençoado com essa mensagem, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e compartilhar. Você que conhece pessoas que precisam ouvir essa mensagem, transmite essa mensagem para que outras pessoas sejam abençoadas. Amém? Se você não tem igreja, aqui no link, tem um link aqui embaixo chamado Rota Membresia, você pode preencher, você vai ficar debaixo da cobertura espiritual da Igreja Batista de Bom Retiro, dos pastores dessa igreja. Amém? Deus te abençoe. Pai querido, em nome de Jesus, queremos confessar, Deus, que muitas vezes é apenas o braço da carne que trabalha, é a nossa inteligência, é a sabedoria que o Senhor nos deu, todo o esforço do homem para construir, Pai. Mas nós ignoramos o poder do Senhor, que responde através do jejum. Nós queremos nos juntar a Neemias, a todos os outros exemplos, a Esther, a Davi, a Esdras, a Josafá, a Moisés, a João Batista, que jejuaram, clamaram e tiveram uma resposta do Senhor. Hoje, Pai, filhos, netos, avós, pais, mães, esposas, maridos, homens e mulheres de Deus, colocam no coração um propósito para orar e jejuar. E te buscam, Pai, em santidade, para que a resposta venha rápida do céu. Porque o jejum faz isso, faz com que o Senhor traga uma resposta rápida sobre as nossas vidas. Abençoa o teu povo, tira todo o espírito de incredulidade e enche eles, Pai, da porção generosa do teu Espírito Santo, dando-lhes a paz em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida agora e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Fica com Deus. Uma boa semana. Fica na paz.